And my please me. Tipo, como essa música preferida, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, como de costume, eu vou pedir só para que vocês coloquem o nome, o número, tá, no bate-papo, só para a gente registrar a presença. Outra coisa que eu queria saber com vocês é porque, assim, no outro ano... Obrigada, Leomar. No outro ano, né, no nono A e no nono B, eu passei aquele mesmo arquivo para vocês, tá, aquele PDF que é para primeiro e segundo bimestre, as provas, tá? Só que teve pessoas que não receberam. Eu queria saber se teve pessoas no nono D que não recebeu também. Todo mundo recebeu? Aí, se caso alguém não tenha recebido, só me manda aqui no bate-papo, por favor. Mandou no grupo? Ah, então tá bom. É aquele PDF que é tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre, que é as aulas. Isso. Aquele PDF que eu mandei para vocês é do primeiro e do segundo, tá? O terceiro tá para acabar. Acaba hoje, né? O terceiro bimestre, se eu não me engano. Aí eu mando para vocês um novo, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, tá? Bom, o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu a associação de resistores. Deixa eu só abrir aqui o bate-papo. Não, Vitória, essa semana de provas é para o segundo bimestre. A primeira leva de provas foi para o primeiro. Teve P1, P2, Sub e REC, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu a associação de resistores. E por que essa associação de resistores, né? O que a gente achava nela? A gente achava a resistência equivalente, né? E como a gente achava a resistência equivalente? Primeiro, a primeira coisa, né, a se fazer é identificar o circuito. Se o circuito é em série ou se o circuito é em paralelo, tá? E como a gente sabe isso? Bom, se a corrente tem um único caminho a percorrer, né, ela não pode ir para nenhum outro lugar, ela é um circuito em série, se não em paralelo, que caso que acontece aqui, ó, só tem um único caminho, circuito em série, tem dois caminhos para percorrer, circuito em paralelo. Quando é em série, a gente só faz assim, ó, R1 mais R2, ou seja, a gente soma os resistores que tem dentro do circuito, tá? E aí a gente acha a resistência equivalente. Já no circuito em paralelo, a gente só coloca um em cima, né? Lembra que eu falei para vocês que quando tem dois caminhos a gente divide? Então, a gente só coloca um em cima. Outra coisa que a gente reparou, que a gente também viu nos circuitos de lâmpadas, foi o quê? Que no circuito em série, a corrente é igual em todos os pontos. Já a tensão é diferente, ok? Então, corrente igual, tensão diferente no circuito em série. Porém, quando eu trabalho no paralelo, ele é o inverso, tá? Então, em série, a corrente é igual. Como que vai ser no paralelo? A corrente é diferente, tá? E como que vai ser a tensão? Já que a corrente é diferente, então a tensão é igual, né? Bom, não existe só essa maneira de você achar a resistência equivalente, tá? E então, hoje eu vou mostrar uma outra maneira da gente achar a resistência equivalente. Por quê? Porque tem gente que tem muita dificuldade de fazer fração,
né? Até mesmo se enrola um pouco e às vezes demora muito para fazer essa conta, né? Porque você tem que fazer o MMC, aí você tem que somar, tá bom? Então, eu vou mostrar uma outra maneira de você achar resistência equivalente. Como? Com aquelas fórmulas que a gente aprendeu da primeira lei de Ohm, né? Então, relembrando lá, a primeira lei de Ohm, a gente tinha V é igual a I vezes R, ou seja, vir, né? Lembrando também que o V, ele pode também ser representado pela letra U. O V e o U é a mesma coisa, tá bom? Ou seja, é a tensão, ok? Então, a minha tensão é igual ao I. Quem lembra do I? O I é a corrente vezes o R, que é a nossa resistência, tá? Da mesma maneira que a gente tem um jeito diferente de fazer com a resistência equivalente dessa maneira, com essa fórmula, né? Utilizando a primeira lei de Ohm, também vai ser um pouco diferente. Mas o que vai ser diferente? Bom, a gente vai ter que ver quem é igual e quem é diferente. Então, a gente não está estudando lá que sempre tem ou a corrente igual ou a tensão? Então, a gente tem que verificar qual é igual e qual é diferente. Por quê? Vou até abrir aqui o laboratório. Quando a gente tem um circuito, pode ser com resistor ou com lâmpada, tá? Funcionam da mesma maneira. Quando a gente tem um circuito em série, por exemplo, a corrente é igual, já a tensão ela é diferente, né? Que a gente estudou isso. Só que a tensão de entrada, quem é a tensão de entrada? É esse carinha aqui, né? Quem está gerando toda a minha força, ou seja, quem está fazendo essa diferença de potencial, né? Para que a corrente faça o quê? Ande, né? Então, eu não posso falar que a minha tensão aqui é igual a esse ponto, nem que a minha tensão aqui é igual a esse ponto, né? O que a gente viu nas aulas passadas? Que a gente tem que somar essas duas tensões aqui para achar essa total. Então, vamos só confirmar isso, ó. Aqui eu tenho 4,5 e aqui eu tenho 4,5, ou seja, 4,5 mais 4,5 tem que dar o quê? 9, né? E é o que dá, tá? E isso vai variar de acordo com a minha resistência. Por exemplo, se aqui eu tiver uma resistência maior, eu vou somar aqui, ó, vai dar 5,17 mais 3,83 tem que dar quem? Os 9, ok? Por quê? Porque eles vão, no caso, se dividir entre eles, mas fazer de uma maneira proporcional para que a somatória dê quem? A tensão de entrada. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Então, se eu já usar a primeira lei de Ohm aqui nesse resistor aqui, ó, achando a minha tensão, né? A minha resistência equivalente total, colocando essa tensão aqui, não vai dar a resposta certa. Por que eu falei para vocês, a resistência equivalente é o quê? A resistência total do meu circuito, ok? Então, se ela é a total do meu circuito, se eu for fazer a minha conta, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Lembra da primeira lei de Ohm? V e R, né? Vir. Então, ó. V e desse lado e o R, né? Se eu quero achar a minha resistência é igual, o que eu faço aqui? Escondo a resistência, V por I, ok? Então, se eu colocar a minha resistência aqui, ó, né? Para achar minha resistência aqui, colocar esse V aqui, tá? Eu vou achar uma resistência desse resistor e não a minha resistência total. Por que eu vou achar desse resistor? Porque esse resistor mais esse resistor que vai dar quem? A minha total, né? Por quê?
Porque no caso de circuito em série, a minha tensão é diferente em cada local, ok? Tem alguém com alguma dúvida? Tá, então vamos lá. Bom, então vamos primeiro começar com o circuito em série. O que a gente sabe do circuito em série? Que a corrente é igual em todos os pontos e a tensão é diferente, ou seja, R1 mais R2, a somatória de tudo vai dar a minha resistência total, né? Só que a gente não vai fazer dessa maneira, a gente vai fazer pela primeira lei de Ohm. Então, se eu tenho a minha corrente igual, eu não vou mexer na minha corrente. A minha corrente, em qualquer ponto, quando eu vou medir, eu venho aqui em R2, vou medir R2. Na hora que eu medir aqui a minha resistência no R2, deu 0,9. Eu não preciso mais medir nos outros pontos, tá? Por quê? Porque no meu circuito em série, a minha corrente é igual em todos os pontos. Então, R1 também vai ser o quê? Minha corrente em R1 também vai ser 0,9. E minha corrente aqui na fonte, que no caso a gente representa pela pilha, também vai ser 0,9. Então, eu não vou mexer nessa, tá? Por quê? Porque ela é igual. Então, o que eu vou ter que achar? Eu vou ter que achar a minha tensão. A minha tensão, o quê? Total, ok? Para eu conseguir achar minha resistência equivalente, onde? Na minha pilha, na minha fonte, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente tem que a nossa corrente é 0,9 no nosso circuito todo, ok? Então, a minha tensão na resistência 1, né? Então, eu vou ter que achar a minha tensão na resistência 1. Por quê? Porque a tensão é diferente no circuito em série, então, eu só posso mexer com a tensão, já que a corrente é igual em todos os pontos. Então, não me interessa eu saber a corrente nos outros pontos, porque ela vai dar a mesma, ok? Então, se eu quero achar a resistência, o que eu tenho que fazer aqui com a resistência? Apagar a resistência aqui, né, ó. Colocar a mãozinha em cima lá da resistência, né, para quem lembra da aula. Então, o que eu vou ter que fazer? R, porque foi quem eu tampei, é igual a V sobre I, né? Então, eu vou ter que colocar aqui. Deixa eu colocar aqui do lado para não atrapalhar. Seria a equação. Então, vou ter que R é igual a V sobre I. Vou alterar aqui para verde, porque a gente sempre trabalha com verde quando fala de resistência, né? O que eu vou fazer agora? Bom, substituir na fórmula, tá? Gente, qualquer pessoa que tiver dúvida, coloca aí no bate-papo, tá? Para ir acompanhando todo o raciocínio. Então, a resistência. Qual é a nossa tensão na resistência 1? Né? Ai, gente, aqui eu fiz errado, ó. A gente não quer achar a resistência a gente já tem, né? O que a gente quer achar? Ninguém me corrigiu, hein? Deixa eu limpar aqui a tela. Opa. Na verdade, a gente quer achar quem? A nossa tensão. Então, o que a gente tem que fazer com a tensão? Na verdade, a gente tem que apagar a tensão, ó. Então, como que vai ficar aí, né? Tensão é igual a I vezes o R, né? Porque a gente tampou o V. O que a gente quer achar? A tensão. E por que a gente acha a tensão? Porque a tensão é diferente no circuito em série, ok? Agora, a gente só substitui, tá? Quanto que vale a corrente? A corrente no nosso circuito todo vale 0,9. E quanto que vale a nossa resistência? Resistência onde? A nossa resistência 1, ok? Vale 7 ohms. Então, nossa tensão vai ser a multiplicação de 0,9 vezes 7.
Então, vamos pegar aqui a calculadora. Para vocês acompanharem comigo. Então, ó, 0,9 vezes 7 dá quanto? 6,3. 6,3. 6,3 o quê? Tensão, volts, tá? Outra observação, quando a gente fala de tensão, né, a gente pode trocar tensão por o símbolo, mas a unidade de medida é sempre V, hein, gente? Sempre é volts, ok? Então, agora a gente já achou a tensão na resistência 1. E eu vou deixar aqui até marcado para a gente não perder o raciocínio. Então, ó, a tensão na resistência 1 ficou de 6,3, ó. Bom, então a gente trabalha com a tensão que por quê? Porque ela é diferente em todos os pontos. Então, a gente já achou a tensão na resistência 1. O que a gente vai achar agora? A tensão na resistência 2, tá? E vou trocar para azul, porque azul é quando a gente trabalha com a tensão. Então, vamos lá. Então, a tensão na resistência 2, eu vou até copiar essa fórmula aqui para a gente não ficar perdendo tempo na fórmula. A tensão na resistência 2, a gente só vai trocar aqui, ok? Quanto que vale a corrente? A corrente em todo o meu circuito vale 0,9. Quanto que vale a minha resistência 2? A minha resistência 2 vale 3. Então, a nossa tensão vai ser a multiplicação de 0,9 vezes 3. 0,9 vezes 3 dá 2,7. 2,7 o quê? Volts, ok? Por isso que a unidade de medida sempre é V, ok? Então, o que a gente achou? A gente achou a tensão na resistência 1 de 6,3 volts e achamos a tensão na resistência 2 de 2,7. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essa resistência. Por que a gente soma essa resistência? A gente soma essa resistência porque a somatória das nossas duas resistências tem que dar a nossa resistência principal, que seria a nossa fonte, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a tensão na resistência 1 mais a tensão na resistência 2, ok? Tem alguém com alguma dúvida, pessoal? Quanto que é a tensão na resistência 1? Ó, a gente deixou até aqui marcado, né? É 6,3. 6,3 volts, né? Mais 2,7, que é a tensão na resistência 2. E quanto que dá isso? Bom, 6,3, super facinho, né? Então, ó, 6,3 mais 2,7 dá igual a 9 volts. Eu tenho, então, a minha tensão total, ou seja, a tensão do meu circuito todo, de 9 volts. Então, o que eu faço? Eu uso mais uma vez quem? A minha regrinha da primeira lei de Ohm, para eu achar quem? A minha resistência equivalente. Então, eu pego resistência equivalente é igual a quem? Né? A resistência equivalente a gente viu lá em cima, que é V sobre I. Professora, mas aí você está falando resistência equivalente. Então, por que a resistência equivalente também tem a mesma fórmula de V sobre I? Porque é a resistência, né? A gente já não achou aqui o cálculo total, então ela vai ser a minha resistência total. Por quê?
Porque eu vou utilizar quem? A minha tensão total, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou substituir. Quem é a minha tensão? Eu não posso pegar a minha tensão, por exemplo, do ponto 1. Nem posso pegar a minha tensão do ponto 2. Eu vou fazer depois para vocês verem como que vai dar diferente, tá? Eu vou pegar a minha tensão total. Porque se eu quero achar minha resistência equivalente, eu quero achar na minha fonte, ou seja, na minha bateria, né? Na minha pilha lá representado lá no nosso laboratório virtual. Então, aqui na minha tensão, eu tenho que pegar o 9 volts, ok? E a corrente? Bom, a corrente ela é igual em todo o circuito, ela é 0,9. 0,9. Então, a minha resistência equivalente vai ser a divisão de 9, muito simples essa conta, né? Porque tem o mesmo número embaixo, só que com uma zero antes, né? Então, vira 9 dividido por 0,9. Vira 10, né? Então, a resistência equivalente é igual a 10. 10 o quê? 10 ohms. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Bom, eu vou fazer aqui do lado para vocês, se a gente fosse fazer com aqui embaixo, né? Com a resistência 1, para você ver que não ia dar resistência equivalente, ok? Se eu pegasse qualquer resistência, ou a resistência 1, a resistência 2, ó, por exemplo, a 1 dá 6,3. Então, ó, 6,3 dividido por 0,9 dá igual a 7. Né? Por que deu igual a 7? Deu 7, que é a resistência que é dele. Né? Você não quer achar a resistência dele, você quer achar a resistência total. Né? E como a gente sabe que a tensão é diferente em todos os pontos, eu não posso achar no R1, porque o R1 já está falando que é 7. Né? Então, seria um cálculo a se fazer desnecessário. Né? Então, você precisa da resistência equivalente e da total. E para que a gente possa entender isso, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 7, né? E aqui eu tenho 3. Seguindo aquele mesmo exemplo que a gente está fazendo. Ok? Então, ó. (6,3) que a gente achou, né? E que mais que a gente achou? 2,7, né? Porque a minha tensão é quanto? 9, né? Agora, a minha resistência equivalente é que aqui não mostra o valor da resistência na pilha, tá? Mas a minha resistência equivalente aqui seria quanto? Seria 10 ohms, ok? Esse exercício que a gente fez, a gente já tinha feito na aula passada, né? Só que de uma outra maneira, com aquela outra fórmula, né? Ó, quanto que tinha dado? Ó, o mesmo exercício, 7,3. Eu não precisei nem achar, saber da corrente e já tinha dado quanto? Ó, 10 ohms. Deu a mesma coisa, né? Ou seja, tem essas duas maneiras de você fazer. Quando eu trabalho no circuito em série, não vale muito a pena a gente fazer desta maneira, né? Dessa maneira que a gente aprendeu agora. Por quê? Porque a gente só somar as resistências, R1 mais R2, 7 mais 3, 10. É muito mais simples, né? Mas existe essa outra maneira de ser feita, tá bom? Quando eu trabalho já no paralelo, tem gente que acha mais fácil do que fazer como a gente aprendeu na aula passada, né? Que é o 1 em cima e a resistência embaixo, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer no paralelo. Bom, como eu falei no de cima, a gente vai trabalhar, né? Achar cada ponto do que é diferente no circuito paralelo. Quem é diferente no circuito em paralelo? A corrente, né? Então, a corrente é diferente. Então, o que a gente vai fazer? Achar a corrente em cada ponto e somar a corrente, ok? Então, vamos lá.
A minha tensão de entrada é 9 volts, ok? E a gente quer achar a corrente total, ou seja, a corrente na nossa fonte, né? Porque é ela que vai distribuir para os dois caminhos aí, né? Então, o que a gente tem que achar? A gente tem que achar a intensidade de corrente no R1, depois tem que achar a intensidade de corrente no R2. Então, a intensidade de corrente, a gente tem que usar a fórmula, a primeira lei de Ohm, só que tampar quem? O I, ok? E quando eu tampo aqui a corrente, sobra V dividido por R. Então, I é igual... Deixa eu pegar uma equação aqui. I é igual a V sobre R, né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir na fórmula. Quanto que vale V? V é igual em todos os pontos. Então, se eu pegar o V e medir aqui, tá? Vai ser 9. Se eu pegar a tensão e medir aqui, vai ser quanto? 9. Quanto é R1, né? R1 é 4. Nove dividido por 4 dá 2,25. 2,25 o quê? Amperes, ok? Agora a gente vai achar a corrente no ponto, né, da resistência 2. Na resistência 2, a nossa resistência 2 é diferente da nossa resistência 1, ou seja, vale 6. Então, aqui, onde é 4, eu vou colocar 6. A tensão continua sendo 9? Continua sendo 9, porque a tensão é igual em todos os pontos. Agora é só fazer a conta, ok? 9 dividido por 6 é igual a 1,5. 1,5 o quê? Amperes. Tudo bem até aqui? Bom, o que a gente fez lá no circuito em série? A gente pegou, achou a tensão total. Então, o que a gente vai fazer aqui com a corrente, que é a diferente, né? Por isso que a gente pega a corrente, porque todos os pontos são diferentes. Nós vamos somar a corrente em todos os pontos. Então, a corrente em R1 mais a corrente em R2. Quanto que vale a corrente em R1? 2,25. Quanto que vale a corrente em R2? 1,5. Fácil, né? Essa continha também, né? 2,25 mais 1,5. Dá o quê? 3,75. 3,75 o quê? Amperes, ok? Então, a gente já tem quem? A nossa corrente aqui nesse ponto, né? Mas a gente está no caso agora da... Agora a gente está no caso do circuito em série, né? Então, a gente tem a corrente neste ponto aqui. Se a gente tem a corrente nesse ponto aqui, no caso é a corrente total. Então, 3 mais 1,29, 4,29, né? Que é a somatória desse com esse.
4,29. Ou seja, a gente tem a total. Com a total, eu consigo achar a minha resistência equivalente do meu circuito, porque a minha resistência total do meu circuito, tá? Então, a gente consegue jogar na fórmula, tá? Eu vou pegar até aqui a fórmula daqui de cima, para não perder tempo fazendo a equação. Quem é V? V é igual em todo o circuito, tanto em R1, quanto em R2 e quanto na fonte. 9. Continua sendo 9. Quem é a corrente? Eu tenho que trabalhar com a minha corrente total, que é de 3,75. Então, 9 dividido por 3,75 está igual a 2,4. 2,4 ohms. Nossa, mas a resistência total é menor do que as outras resistências? Sim, é menor do que as outras resistências, né? Porque a gente está vendo aqui na fonte, né? E a fonte, quando ela sai aqui, ela pega e divide aqui para os outros lados, mas aqui é uma resistência maior do que a fonte. Lembra que a regrinha era o quê? A regrinha é que a resistência equivalente é sempre menor do que a menor resistência, tá bom? Porque quando a gente divide, a gente tem uma resistência menor. Então, ó, quando a gente divide, a gente tem uma resistência menor. Quando a gente soma, a gente tem uma resistência maior, né? Então, 7,3, a gente achou uma resistência de 10, uma resistência maior. De 4 e 6, a gente tem uma resistência menor. Ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, a gente tem essas duas maneiras de achar quem? A resistência equivalente. Quando a gente trabalha num circuito em série, como tem pessoas que têm um pouco de dificuldade, ou então tem um pouco até de preguiça mesmo de fazer o MMC, né? Para depois fazer a multiplicação em cruz, preferem fazer dessa maneira. Por quê? Porque ele pega uma única fórmula, né? E trabalha ela, né? Então, no caso, a gente pega uma única fórmula. Que fórmula é essa? O vir, né? V igual a I vezes R, né? E com ela, eu trabalho o que no meu circuito tem de diferente. Então, no circuito em série, eu trabalho a minha tensão, porque é diferente, e no meu circuito em paralelo, eu trabalho a minha corrente, porque é diferente. Então, eu vou trabalhar o que é diferente no resistor 1 e o que é diferente no resistor 2. Somar os dois e fazer novamente a minha regrinha lá da primeira lei de Ohm, mas com a minha resistência total, porque o diferente é a somatória do R1, do R2, se tiver um R3, se tiver um R4. Tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, a nossa matéria lá para o segundo bimestre é aquele material que eu entreguei para vocês antes das provas do primeiro, tá bom? Continua esse material. E um pouco mais para frente eu já mando esse material que a gente está fazendo aqui que é o do terceiro bimestre, tá? Nas próximas aulas a gente já vai entrar no cálculo para a gente ver como que faz. No cálculo não, primeiro a gente vai ver como que é feita essa distribuição na nossa casa, tá? Onde tem o QDL que vai para as tomadas. E feito essa distribuição, existe também uma maneira de você fazer um desenho sobre isso, ok? Então, essa linguagem do desenho, qualquer pessoa que pegue esse projetinho, né, que a gente chama de projeto elétrico, consegue verificar, né, o que passa ali. Então, quais são os condutores fase neutro-terra, né, o retorno que vai aparecer aí para vocês, né? Então, quais condutores aparecem nessa residência ou nesse circuito,
qual é o circuito em si desses equipamentos. Então, a casa ela tem que ser dividida em alguns circuitos, tá? E a simbologia, tá bom? Então, eu espero vocês aí na próxima aula, tá? Tchau, tchau, pessoal!